O seu tudo hoje, você não sabe do dia de amanhã. Não, Dia de o- amanhã você pode adoecer. Dia de Eu amanhã sei. pode explodir uma bomba. Tudo pode acontecer. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tô Já certo? diria o MC Com Kevin. certeza. Eu sei. Entendeu? Não terminou Você o não dia. sentiu que você murchou? Não, Murchou. não, Murchou, murchei não, é murchou outra no sentido coisa. que tá escondido. Não, escondida. Nem que rir mais na cara. Eu fui trabalhar, meu amigo. Não, trabalhar, o público não tá nem aí pra quem Tu é que não fez ou tava deixou na de casa, tu fazer tava atividade. dormindo. tu Eles não tava estão convivendo aqui. dormindo, tu tava dormindo. Ah, e o que tu fez? Batata doce, carbo, velho. Tá Pô, dormindo. Tá dormindo. É bom tu ficar dormindo mesmo. É que você Fica não lá. gosta de ouvir. Fica lá. Você só gosta de ouvir o que é conveniente a ti. É claro que sim. O que não é, você não gosta de ouvir. Mas aqui Exatamente. é uma coisa, uma Não, pessoa mas que tá se você falando uma coisa quiser, correta. então pronto. É sua opinião e eu tenho a minha.